Foi selado aí o fim do casal de fachada mais cara de pau do Brasil. Teve uma treta de Natal na família. Eu falei aqui sobre isso algumas vezes. A treta envolveu Carlos, Flávio e Michele. Eu dei detalhes aqui e falei, olha, essa briga feia aí que se deu não foi a primeira entre eles. Eu lembro que em 2022 eu até falei, olha, as brigas estão tão feias que estão até jogando coisa nas paredes do Palácio da Alvorada. Depois, quando o Lula assumiu a Janja, mostrou que tinha vidro quebrado, parede com sinal de que coisas foram arremessadas, porta arrombada, enfim. A gente viu que realmente parecia um cenário de guerra ali, realmente brigavam feio a família no Palácio da Alvorada. E aí, na mansão da família Bolsonaro em Brasília, outras brigas. Aí o que aconteceu? A briga foi porque o Carlos Bolsonaro e o Flávio escolheram o Ramagem para ser o candidato do bolsonarismo à prefeitura do Rio de Janeiro. Tenho a impressão de que o Ramagem estará preso em outubro, tá? Porque o Ramagem está envolvido em crimes de espionagem da ABIN e a investigação está avançando rapidamente. Dificilmente o Ramagem estará livre para concorrer à prefeitura em outubro. Tá, aí o que acontece? Enquanto o Ramagem está sendo investigado e tudo mais, a Michele aproveitou isso para falar, olha, se eles escolheram a Ramagem, eu vou escolher a vice. E ela escolheu uma deputada bolsonarista que tem ligações com a igreja evangélica que ela frequenta no Rio de Janeiro. E ela falou, ela tem que ser a candidata a vice, eles escolhem o candidato, eu escolho a vice. O Carlos e o Flávio falaram, não, a gente tem que escolher o vice também, a gente quer alguém que é da nossa confiança para ser vice. Não vamos deixar o Ramagem e alguém da Michele aí como vice, não queremos. E aí começou uma mega briga. Essa briga era por poder dentro do PL. Não era só a Michele que é a deputada, o Carlos que é outra pessoa, vamos ver aqui quem tá melhor aqui. Não, era para ver, vamos ver quem tem mais força, vamos ver quem consegue aqui, dentro do PL, tomar as decisões, tomar as rédeas do partido. E eis que, no meio disso tudo, as investigações contra o Ramagem foram aumentando, a Michele chegou até a falar que queria a candidata dela como candidata principal na chapa e não mais como vice, ela ali falando com o Valdemar por aqui, o Carlos e o Flávio falando por ali. Ok, o Carlos Bolsonaro nem do PL ele é do Republicano. Peraí, ele tá lá metendo o dedo no PL. Pois bem, em meio a isso, o Valdemar da Costa Neto deu entrevista que viralizou, e a gente aqui no Plantão Brasil ajudou muito a viralizar, que foi uma entrevista em que ele elogiou o Lula. Para piorar, ele foi perguntado pela Folha sobre o elogio que fez ao Lula, e você deve lembrar que eu falei muitas vezes, ele disse que, eu estaria mentindo se eu dissesse que não, o Lula é um cara de credibilidade, eu perderia a minha credibilidade se eu falasse mal do governo que eu participei, o Lula é muito popular, tudo mais. Ele manteve, e ainda falou, e escolheu o Lewandowski como novo ministro, excelente escolha, Lewandowski é um cara sério, é um cara preparado, é o cara que vai prender o Bolsonaro, já é sério e preparado, que já tem discurso pronto aí para oposição, para quando os bolsonaristas estiverem xingando o Lewandowski porque o Bolsonaro foi preso. Isso vai acontecer em algum tempo. Mas, enfim, o Bolsonaro ficou bravo e tudo mais, falou ali do Valdemar, gravou um vídeo bravo ali falando sobre o Valdemar, brigaram muito, e para resolver a briga, o Bolsonaro acertou que o Carlos Bolsonaro vai se filiar ao PL, ele já estava querendo, né, para ser candidato pelo partido do pai, e que ele vai ser o presidente do PL do Rio de Janeiro. Fala, caramba, Thiago. Mais do que isso, o Carlos Bolsonaro vai ter poder de veto na chapa da prefeitura do Rio de Janeiro, ou seja, o Carlos Bolsonaro, com a ajuda do papai Jair, ganhou a briga com a Michele. Aquela disputa de braço, né, o braço de ferro entre os dois. Pois bem, pendeu para o lado do Carlos com a ajuda do Jair Bolsonaro. Agora você imagine como tá uma fera a Michele Bolsonaro, de saber que o maior desafeto dela, o cara que ela mais odeia, não apenas vai ser presidente do PL no Rio de Janeiro, mas vai poder vetar a candidata dela como vice da chapa. Opinião do Thiago, excelente. Olha, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, dá poder para esses imbecis aí no PL. Quanto mais tiver poder, por mim o Carlos Bolsonaro podia ser o dono do partido, porque aí ia afundar o partido em velocidade recorde. Que seja presidente, se puder assumir hoje mesmo, vai fundo, Carlos. Olha, mas pensa num mega tiro no pé que tá dando aí o Valdemar da Costa Neto, mais um mega tiro no pé. Enquanto isso, o Bolsonaro tá por aqui com outras traições. Ele e a Michele já não se veem faz um mês, praticamente. Não aparece Michele nas redes dele, não aparece Bolsonaro nas redes dela. Agora, no meio da disputa, o Bolsonaro, que estava até então
sendo a opinião, ele vai lá e ele ajuda o Carlos a ganhar a briga, inclusive usando um elogio do Valdemar ao Lula para fazer a vontade do filho Carlos contra a ex-esposa Michele. Eles não vão separar, não, porque eles têm que manter a fachada. Os conservador, família tradicional, não vai se separar assim, brigando. Bom, pois bem, não sabemos. Aí o que acontece? A Michele deve estar bem em pé da vida. O Bolsonaro falou que tá ok, ele com o Valdemar já estão um pouquinho melhor. Enquanto isso, chega um outro aliado do Bolsonaro, que é o Ricardo Barros. Falei do Ricardo Barros aqui esses dias. Falei sobre como ele, no governo Michel Temer, ele fez um esquema para superfaturar ali insumos para criancinhas com câncer, que foi muito parecido com um esquema que tentou roubar 1 bilhão e 700 milhões na compra de vacinas Covaxin já no governo Bolsonaro. Inclusive, os envolvidos eram os mesmos. Esse Ricardo Barros era o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ricardo Barros hoje ele é secretário da indústria do governador Ratinho Júnior. Então, ele é deputado federal, se licenciou do mandato de deputado para ser secretário do Ratinho Júnior. Por quê? Porque secretário da indústria do Paraná ganha uma grana bem melhor do que deputado, tem muito mais poder do que um deputado. E eis que o Lula lançou um plano que foi extremamente criticado pelos bolsonaristas e pela imprensa. A imprensa não quer isso, que é o plano de industrialização do Brasil. O Lula vai investir aí 300 bilhões de reais para o Brasil se industrializar, para o Brasil ser uma potência industrial e o Brasil aí se desvencilhar das garras do imperialismo americano. O Brasil começando a se industrializar, o Brasil vai ter aí acesso muito mais barato a equipamentos, a maquinário que hoje não tem. Que hoje tem que ser tudo importado dos Estados Unidos, da China, da Europa. O Brasil vai produzir no próprio país e ainda vai ser rival desses países de primeiro mundo, porque o Brasil vai começar a exportar para outros países. Pois bem, o Ricardo Barros deu uma declaração dizendo que, excelente iniciativa do governo federal, muito boa. O cara bolsonarista, líder do governo Bolsonaro, tá? Secretário da indústria de um dos governadores mais bolsominions, dizendo, excelente iniciativa do governo federal. Bolsonaro ficou uma fera e falou que ele nunca mais apoia o Ricardo Barros para nada, o que cria um problema no PL, porque muito provavelmente o Ricardo Barros ele está articulando nos bastidores para isso, para ser o candidato do PL, apoiado pelo bolsonarismo, na disputa pelo Senado, que teremos esse ano. Lembremos, o Sérgio Moro está para ser cassado, talvez seja essa semana, talvez não. Estão dizendo aí que o Sérgio Moro conseguiu ali, os lavajatistas conseguiram fazer uma manobra no TRE para ter maioria lavajatista, para não caçar o Sérgio Moro. Não sabemos. Mas, de qualquer maneira, se não for caçado o Sérgio Moro no TRE, seria bom que fosse, porque aí ele já fica mais uma semaninha só com mandato e depois já vai embora e o TSE só confirma depois. Se não for caçado agora, fica mais uns meses com mandato, vai para o TSE e a tendência no TSE é 7-0 contra o Sérgio Moro, assim como foi contra o Deltan Dallagnol. Então, já sabemos que teremos novas eleições, todo mundo só se fala disso lá, a alta política do Paraná só se fala nisso, já tem pesquisas até para esse pleito eleitoral, ou seja, o Sérgio Moro é um ex-senador em atividade. E aí o candidato da direita seria o Ricardo Barros, só que o Bolsonaro agora acabou de falar, não apoia esse cara para nada, nunca mais. O Bolsonaro sabe, eu sei, você se não sabia agora passará a saber, que o Ricardo Barros ele é um parlamentar do Centrão. Se ele for eleito senador, ele vai ser um senador governista. Seja o governo Lula ou seja o governo Bolsonaro, não interessa. Se ganhar, se esta garrafa d'água se candidatar à presidência e ganhar, o Ricardo Barros no dia seguinte posta foto com a garrafa d'água dizendo viva a água. Ele vai estar do lado do governo, seja quem for. Então, o Bolsonaro sabe disso, o governo hoje é o Lula, então ele falou que não vai apoiar o Ricardo Barros nunca mais para nada. Por isso o Ricardo Barros já está elogiando o governo Lula, viu? É por isso. Já está pensando aí na eleição para o Senado. Só que isso cria um problema para o Valdemar. Mais um, que o Valdemar quer apoiar o Ricardo Barros. Aí, para piorar, olha o vídeo aqui dessa semana, o Lula foi ao Congresso Nacional anunciar o plano da industrialização do país. E ali, quem o Lula encontra? Lula encontra o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Aí o Lula vai lá e dá um abraço no Ciro Nogueira. Aí os bolsonaristas já estão em polvorosa, dizendo abraço de velhos amigos.
Ciro Nogueira diz que confia em Lula, mas jura fidelidade a Bolsonaro. Saiu matéria no Estadão. Ciro Nogueira confia em Lula, mas jura fidelidade ao Bolsonaro. Quer dizer, o Ricardo Barros, que é do partido do Ciro Nogueira, tá? Que é do partido do Arthur Lira. Ricardo Barros elogia o Lula. O Arthur Lira, na mesma semana, se recusa a encontrar os bolsonaristas. Aí o Lula aparece no Congresso Nacional e fala com o Ciro Nogueira. Vou te mostrar aqui uma frase do Ciro Nogueira sobre o Lula. Foi no ano passado essa frase. Em 3 minutos de conversa com o Lula, você se apaixona. Ele é irresistível. Então você tem o Valdemar do partido do Bolsonaro já elogiando o Lula. Você tem ali, aí por elogiar o Lula, deu um pouquinho mais de poder para o Carlos no PL e ferrou ali a briga que tinha do Carlos Flávio com a Michelle, né? Já deu vitória pro lado dos filhos do Bolsonaro. Aí você tem que era líder do governo Bolsonaro, um dos caciques do Partido Progressista, elogiando também o governo Lula. Você tem outro cacique do Partido Progressista, que é o Arthur Lira, esnobando os parlamentares bolsonaristas. E você tem aí o presidente, dono do Partido Progressista, Ciro Nogueira, o Lula que foi lá abraçá-la, mas já naquela, o Lula é irresistível, tal, a frase é antiga, mas já sabe, né? Se o Lula tiver 180 segundinhos com o Ciro Nogueira, mais um que vai pular do barco do Bolsonaro. Então ele vai se isolando cada vez mais. E o pior, a postura dele é uma postura, como alguns diriam, palavra bonitinha, belicista. Que é uma postura assim, nossa, você falou do Lula? Tá, vou atirar em você. Falou do Lula? Já não te apoio mais. Falou não sei o quê? Não te apoio mais. E o que acontece? O Bolsonaro vai se isolando ele mesmo. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.